Bem-vindos a mais um episódio do Papo Colmeia, o nosso podcast aqui do Colmeia Coworking. E hoje nós vamos trazer um tema que é bem corriqueiro aqui no nosso ambiente. Empresária versus empreendedora. Você sabe qual é a diferença entre esses dois papéis? Você sabe, Nai? Então, a diferença principal é na questão da postura, né? Empreendedora é uma postura, a pessoa nasce com aquilo ali, né? Uma postura, um modo de ver o mundo. Agora, empresária, ele é a profissão, né? É o que faz a roda girar de verdade. E na prática, gente, vocês conseguem vivenciar esses dois papéis? Porque o que a gente vê muito aqui, muitas empreendedoras que têm dificuldade de ser empresária ou se ver como empresária. E o inverso também acontece muito, né? Empresária que tem essa dificuldade de se ver como empreendedora. E hoje ainda é mais difícil essa visão desses papéis por conta, né, de que hoje a gente vê a empreendedora em várias profissões diferentes, né? Desde a artesã até as empresárias com empresas grandes e tudo mais. Então tem uma certa dificuldade de a pessoa assumir aquele papel de fato, né, como empresária ou como empreendedora. E vai muito além. Esses dias a gente estava conversando sobre como em algumas profissões a pessoa não se vê nem como empresária, nem como empreendedora. Um exemplo de algumas profissões, advogada, psicóloga, elas têm dificuldade de olhar o negócio como um empreendimento ou se verem como empresárias além da profissão. E muitas vezes elas têm dificuldade de conviver ou de estar em ambientes ou de estudar sobre empreendedorismo justamente porque elas não se veem como empreendedoras. Exatamente, porque elas já nasceram, né, entre aspas, com aquela profissão. Né? Acontece também com dentista, com médicos, né? Então elas já veem a profissão delas sendo aquilo ali. Né? Elas se consideram autônomas, se consideram dentro daquela profissão, mas não veem o trabalho delas como um negócio de fato. Né? Isso acaba gerando às vezes muito problema, por conta da má administração do negócio, por não saber gerir, por não saber trabalhar o marketing, né? E outra coisa que eu acho muito interessante, que eu acho legal a gente trazer aqui para o nosso podcast, né? É a diferença quando a gente pergunta para a pessoa, né? Tipo, você é empresária, empreendedora? Eu não sei como que é você que está em casa nos assistindo, mas o que eu percebo muito é a visão da empreendedora versus a empresária. Então, qual é a visão da empreendedora? É aquela que tem um negócio pequenininho, que faz as coisas em casa, que tem um artesã. Então, a eu presa, né? A eu presa, aquela coisa menorzinha. E aí, muitas vezes, a pessoa vê um negócio pequeno e fala, não, é uma empreendedora. E aí vê um negócio grande, uma empresa com funcionários e tudo mais, fala, não, é uma empresária. Só que entre aquela empreendedora, né, sozinha, com um negócio pequeno, e aquela empresária com funcionários, com uma empresa grande, a gente tem milhares de outras posições que podem ser ocupadas. E muitas vezes essas mulheres que têm dificuldade, não conseguem se posicionar entre ser um empreendedor ou ser empresária ou se ver como ambas. Porque, na verdade, né, a função de empreendedora e de empresária, elas devem andar juntas, né? Porque a empresária é aquela pessoa que coloca em ação, que administra a empresa, que faz a gerência ali do negócio, né? E a empreendedora, ela tem as ideias, ela é mais criativa, ela traz as inovações. Então, é importante que aquela mesma pessoa tenha essas duas funções muito bem definidas dentro dela. E isso é legal tu comentar, por quê? Porque a empreendedora é quem entende daquele nicho. Então, vamos falar da estética. Dentro da estética, ela é quem fez o curso, quem entende, quem sabe trabalhar. A terapia é aquela terapeuta que está ali na linha de frente. Essa é a empreendedora. Isso, a parte técnica, a parte técnica, ela exige da empreendedora. Mas não adianta ser só técnico. Por quê? Porque senão a gente não consegue fazer o negócio crescer, fazer o negócio expandir, atrair clientes, gerenciar financeiramente o nosso negócio, olhar métricas, definir métricas, e aí entra o papel da empresária. Isso.
E uma coisa que a gente vê muito, né, principalmente entre as empreendedoras, né, de pequeno porte, que trabalham em casa, que trabalham em home office, ou até as que trabalham aqui com a gente, é a dificuldade de desenvolver a empresária, né, porque é digamos, um mundo muito diferente do da empreendedora, né? Quando a gente é empreendedora, que a gente trabalha ali com o nosso produto, com o nosso serviço, é um mundo mais fácil. Mais né? conhecido, mais seguro, né? Mais seguro. Agora, quando vai para realmente gerir o negócio, o buraco é muito mais embaixo, né? E aí que gera as dificuldades. E é por isso que é tão importante a gente sempre estar atrás de conhecimento, né? Exatamente, porque a empresária, ela precisa saber do financeiro, ela precisa saber da gestão técnica, ela precisa saber de médio e longo prazo, para onde a empresa dela vai, o que ela quer daquela empresa. E sem esse conhecimento técnico, é muito difícil realmente ela conseguir gerir e crescer essa empresa, né? Isso, assim, a gente precisa ter a noção de todos os setores de dentro de uma empresa, né? Como você falou, de saber o financeiro, de saber como gerenciar, de ter a prospecção do futuro, de fazer o planejamento e conseguir rodar aquilo ali tudo muito certinho, né? E se a gente tem a dificuldade em alguma dessas áreas, nada melhor também do que trazer pessoas, né, com conhecimento técnico para perto da gente, né, e delegar essas funções também. E é muito interessante porque muitas mulheres que estão aqui, que estão assim nessa eu presa, né, que é aquela empreendedora que se vê mais solitária, elas sempre olham pra gente e falam, mas vocês são em duas. Então, uma cobre o que a outra, né, tipo assim, uma é mais técnica, a outra é mais gerencial e uma vai cobrindo ali o gap da outra. E realmente, quando a gente tem uma sócia, quando a gente está trabalhando em duas pessoas, a gente tem essa facilidade, mas também a gente precisa integrar tudo isso, que é a dificuldade de ter uma sociedade, porque não adianta gerir sozinha ou ser técnica sozinha, as duas precisam entender para onde a empresa vai, caminhar juntas e decidir juntas. E ter tudo muito bem detalhado, né? Tudo bem especificado ali, para que todas as duas saibam para onde a empresa está indo. Exatamente. Né? Tem que ter uma comunicação muito clara. Muito clara e muito alinhada, né? Então, assim, o nosso papo de hoje, ele diz muito sobre isso. Como você se vê? Você se vê como uma empresária? Você se vê como uma empreendedora? Ou você consegue entender que dentro do teu papel, dentro do teu negócio, você tem dias que precisa ser a empresária e outros que você precisa ser a empreendedora? E se você gostou do nosso conteúdo, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho da notificação, que sempre estaremos falando sobre empreendedorismo, sobre maternidade, sobre comunidade, sobre coworking. Nos acompanhe aqui e também nas nossas redes sociais. Tchau, tchau, até a próxima!